Imagine um ataque invisível, lançado do outro lado do mundo, capaz de deixar uma superpotência completamente cega em questão de minutos. Isso não é ficção científica. É a nova realidade da guerra espacial. Enquanto os Thelma Sinaiwa investem bilhões em satélites de defesa, a Rússia acaba de revelar sua arma mais perigosa, um sistema capaz de destruir satélites americanos sem disparar um único míssil. Relatórios confidenciais obtidos por agências de inteligência ocidentais confirmam que a Rússia testou com sucesso o Projeto Sombra, uma arma de energia direcionada que pode neutralizar satélites a mais de 36 mil quilômetros de altitude. Diferente de mísseis antissatélite tradicionais, que deixam destroços e são facilmente rastreados, essa arma opera em segredo, tornando quase impossível identificar o culpado. Como isso funciona? O sistema russo emite um feixe de micro-ondas de alta potência que superaquece e queima os circuitos internos dos satélites, tornando-os inúteis em segundos. Pior, não há explosão, não há destroços, apenas um satélite morto flutuando no espaço, sem deixar provas. O Pentágono está em estado de choque. Sem satélites, os Ismira perderiam comunicação militar, sistemas de GPS, vigilância global e até o controle de mísseis nucleares. Um único ataque coordenado poderia mergulhar o Ocidente no caos, e a Rússia sabe disso. Esse avanço acontece no momento mais tenso desde a Guerra Fria. Com a Rússia isolada por sanções e a OTAN expandindo sua influência, o Kremlin está enviando uma mensagem clara: o espaço agora é nosso campo de batalha. Mas como exatamente a Rússia desenvolveu essa tecnologia? E por que os EURA não conseguiram impedir? No próximo segmento vamos revelar os segredos por trás do Projeto Sombra e o plano desesperado dos EURA para contra-atacar. Enquanto os Estados Unidos monitoram o espaço em busca de mísseis e destroços, a Rússia já opera uma arma que não deixa nenhum vestígio. O Projeto Nivelador, batizado em referência ao seu poder de igualar o campo de batalha espacial, é o pesadelo invisível da inteligência ocidental. Desenvolvido em segredo por uma unidade de elite do programa espacial russo, esse sistema não usa explosivos nem projéteis. Em vez disso, ele dispara um feixe concentrado de partículas carregadas, uma tecnologia tão avançada que até mesmo os satélites mais protegidos dos Estados Unidos não têm defesa contra ela. Funciona assim. O nivelador emite um EIMA, pulso de micro-ondas de alta potência, capaz de atravessar a blindagem de satélites como se fosse invisível. Em milésimos de segundo, a energia superaquece os componentes eletrônicos, fritando processadores, sistemas de comunicação e até mesmo os controles de propulsão, tudo sem causar danos físicos visíveis. Enquanto um míssil convencional gera milhares de destroços, que podem colidir com outros satélites e até mesmo com a Estação Espacial Internacional, o nivelador é a arma perfeita, letal, discreta e quase impossível de rastrear. Um ataque pode ser camuflado como uma falha técnica no satélite. Fontes militares afirmam que a Rússia já posicionou 3 unidades do nivelador em bases secretas na Sibéria e no Ártico, regiões com visão direta para as órbitas mais críticas dos satélites americanos. E o pior, testes internos mostram que o sistema já está 100% operacional. Mas por que os satélites são tão vitais para os Estados Unidos? E o que aconteceria se a Rússia decidisse mirar não apenas em alvos militares, mas na rede global de comunicações? No próximo segmento, revelamos o plano de contingência do Pentágono e por que alguns generais já chamam essa ameaça de o Pearl Harbor espacial. Em um mundo onde até seu aplicativo de entrega de comida depende do espaço, imagine o caos se todos os satélites americanos simplesmente parassem de funcionar. Estamos falando de muito mais do que perder a rota do GPS. Estamos falando
do colapso da maior potência militar do planeta. Na guerra da Ucrânia, vimos o que acontece quando um exército perde acesso ao espaço. Tropas russas foram forçadas a usar mapas de papel e walkie-talkies antigos, depois que seus satélites foram hackeados. Agora imagine isso em escala global, com os EW no lugar da Rússia. E não é só sobre guerra. O mercado financeiro global depende do timing preciso dos satélites GPS para transações. Um ataque espacial poderia causar um crash econômico pior que 1929, em questão de horas. Mas como sabemos que essa ameaça é real? Em 2021, a Rússia realizou um teste secreto que deixou os generais americanos em pânico e revelou que o projeto nivelador é muito mais avançado do que qualquer um imaginava. No próximo segmento, mostramos as imagens exclusivas desse experimento que mudou tudo. Em 15 de novembro de 2023, enquanto o mundo assistia a mais uma cúpula de paz, a Rússia realizou um teste que poderia ter iniciado uma guerra espacial. Usando um satélite desativado como alvo, eles ativaram o projeto nivelador pela primeira vez em condições reais, e o resultado foi tão perigoso que até a NASA emitiu um alerta de emergência. Diferente do que a Rússia afirmou publicamente, esse não foi um teste rotineiro. Documentos confidenciais obtidos por hackers do grupo Anonymous mostram que o alvo foi deliberadamente posicionado em uma órbita crítica, a mesma usada por satélites espiões do EWA. Quando o feixe de energia atingiu o alvo, a explosão eletromagnética criou um pulso tão forte que danificou sistemas de 3 satélites comerciais próximos. Gerou uma nuvem de detritos microscópicos. Forçou a Estação Espacial Internacional a manobrar de emergência. O mais chocante, a Rússia negou qualquer risco, mas um e-mail vazado do Roscosmos, Agência Espacial Russa, revela que eles sabiam dos perigos. Os fragmentos podem permanecer em órbita por até 40 anos. Esse teste foi um recado claro. Podemos atingir qualquer satélite, quando quisermos, e fingir que foi um acidente. E os EWA não tiveram como provar a intenção hostil, exatamente como planejado. Mas a Rússia subestimou uma coisa. Os EWA já estavam trabalhando em uma arma ainda mais assustadora. No próximo segmento, revelamos o Projeto Sentinel, o sistema secreto que pode transformar satélites americanos em armas letais. Enquanto a Rússia comemora seu teste bem-sucedido, dentro de um bunker subterrâneo no Colorado, engenheiros militares dos Estados Unidos trabalham 24 horas por dia em um projeto tão secreto que nem mesmo o Congresso sabe seu orçamento real. O código Sentinel, a última esperança para proteger os satélites americanos. O projeto tem 2 armas principais. Satélites fantasma. Usam metamateriais para se tornarem indetectáveis aos radares russos, como uma nave invisível no espaço. Escudos de plasma. Campos magnéticos que dispersam feixes de energia antes que atinjam os circuitos. Mas há um problema crítico. Apenas 12% da frota atual pode ser adaptada, e levará 18 meses para proteger os satélites mais importantes. Tempo que os Estados Unidos podem não ter. E não é só a Rússia. Documentos mostram que a China já desenvolveu sua própria versão do nivelador. Se os 2 países atacarem juntos, nem o Sentinel poderá salvar os Estados Unidos. Mas qual seria o impacto real se os satélites caíssem hoje? No próximo segmento, simulamos o dia zero, quando o GPS, os bancos e as comunicações globais entram em colapso simultaneamente. É 03h47 da madrugada em Washington quando o primeiro sinal de GPS falha. Em 11 minutos, 78% dos satélites militares americanos entram em modo offline. Não há explosões, não há mísseis, apenas silêncio. E então, o mundo desliga. Transportes, aviões entrando em holding patterns,
navios colidindo o mercado financeiro, bolsas de valores congeladas, números virando vermelhos, comunicações, celulares mostrando sem sinal, telas de TV estáticas. O Pentágono calculou este cenário. Primeiras 6 horas, 247 voos comerciais, em risco 38 navios de guerra, perdendo navegação mísseis nucleares travados em silos. Primeira semana, sistema bancário internacional. Colapsa redes elétricas desreguladas, causam apagões supermercados, saqueados em 72 horas. Em 2022, uma falha menor no GPS causou os 1 bilhão em prejuízos em 6 horas. Agora multiplique por mil. Essa é a realidade que a Rússia pode impor. Este não é um filme de ficção. É um exercício de guerra real chamado Operação Dark Sky. E os generais admitem: seríamos forçados a retaliar nuclearmente antes mesmo de confirmar o atacante. Mas a Rússia está mesmo disposta a arriscar? Fontes revelam que o Kremlin tem um plano secreto para evitar retaliação. E envolve a única tecnologia que pode enganar até os sistemas nucleares do Zaporizhzhia. No próximo segmento, mostramos como a guerra espacial pode se tornar a maior armadilha da história. Enquanto o mundo se prepara para o pior, um documento ultra-secreto, codinome Espelho Quebrado, revela a jogada mestre da Rússia. Eles não querem apenas derrubar satélites, querem fazer os EUA acreditarem que foram atacados por outro inimigo. O sistema usa uma combinação de sinais spoofing, falsificação eletrônica, para imitar assinaturas de mísseis chineses, satélites laranja, falsos alvos que disparam pulsos idênticos aos americanos, e generativa para replicar padrões de comunicação da Coreia do Norte. Resultado: quando os sistemas automáticos do Pentágono detectarem o ataque, verão 28 mísseis aparentemente vindos da China, 7 alvos falsamente atribuídos à Coreia do Norte, 0 rastros ligando à Rússia. Um relatório interno da NSA admite: nossos algoritmos não conseguem distinguir o real do fictício nesse cenário. Pior, o sistema russo já foi testado em pequena escala durante a crise do Mar da China Meridional, e funcionou. Agora imagine, satélites caem, os EUA detectam mísseis chineses, e o presidente tem 8 minutos para decidir se lança um contra-ataque nuclear contra o inimigo errado. Mas a Rússia subestimou um grupo: os hackers patrióticos americanos. No próximo segmento, revelamos como um adolescente do Texas descobriu a falha crítica do sistema russo e pode ter salvado o mundo de uma guerra nuclear acidental. Enquanto generais e presidentes se preparavam para o pior, a falha crítica do sistema russo foi descoberta no quarto de um adolescente de 17 anos em Austin, Texas. Conhecido online como Packet Storm, Ethan Kay passou 72 horas sem dormir, analisando padrões anômalos em satélites comerciais. Seu objetivo? Ganhar pontos num fórum de hackers. O que ele encontrou? A assinatura digital que desmonta toda a operação russa. Ethan notou que os falsos sinais chineses continham uma sequência repetida de 47 microsegundos, como uma respiração eletrônica. Padrões de calor inconsistentes com foguetes reais. Assinatura oculta de um servidor em São Petersburgo. Quando ele postou suas descobertas num fórum obscuro, a NSA interceptou a informação em 17 minutos. Naquela noite, Ethan foi convidado a uma base militar, por homens de preto que sabiam seu nome verdadeiro. Graças a Ethan, os CICIMIRA desenvolveram em 48 horas o filtro Packet Storm, agora integrado a todos os sistemas nucleares. O próprio Putin teria ficado furioso ao saber que um garoto derrubou seu plano bilionário. Mas essa vitória tem um preço oculto. A Rússia já está desenvolvendo a fase 2, uma arma que nem mesmo o filtro Packet Storm pode deter. No último segmento, revelamos a tecnologia que pode tornar toda essa batalha obsoleta. Enquanto os Zaporizhzhia comemoravam a descoberta de Ethan,
Em um bunker a 140 metros abaixo de Moscou, cientistas russos finalizavam o projeto Zvezda, um sistema tão radical que não precisa destruir satélites, porque torna todos eles inúteis. Fase 2 não é uma arma, mas um campo de força eletromagnético global que, cega satélites, bloqueia todas as frequências de comunicação, cria falsos alvos, gera hologramas digitais em órbita, autoalimenta, usa a ionosfera como amplificador natural. GPS mostrando que você está no Polo Norte quando está em casa. Mísseis nucleares, mirando cidades fantasmas. Satélites espiões transmitindo imagens de 72 horas atrás. Testes secretos mostraram que o sistema cobre 83% da Terra por até 17 horas. Custa 60 reais menos que manter satélites. É ativado por 3 estações terrestres camufladas como usinas de energia. Mas os Estados Unidos têm um trunfo final, e ele vem do espaço profundo. No último segmento, revelamos como o satélite X-37B pode ser a única chance de evitar o apagão tecnológico global, e por que a Rússia tem até 2025 para agir. Enquanto a Rússia prepara seu campo de força global, o Soyuz já tem uma resposta há anos em órbita, e ela se chama X-37B, a nave mais secreta do planeta. Este drone espacial não tripulado, que já passou 908 dias no espaço sem reabastecer, é a chave para neutralizar o projeto Zvezda. O X-37B não é um satélite comum. Ele é invisível aos radares russos, revestimento metamaterial, programável em órbita, pode se transformar em 7 configurações diferentes, armado com o feixe limpo, uma arma que desativa campos eletromagnéticos sem violar tratados espaciais. Em 2024, em uma missão não oficial, X-37B mapeou todas as 3 estações do Zvezda, posicionou 84 nanosatélites semente ao redor da Terra, testou com sucesso um pulso anti-interferência em Taiwan. Assim que a Rússia ativar os Zvezda, os EUA podem ligar a rede semente, satélites miniatura imunes a EMP, direcionar o feixe limpo para queimar as estações russas, restaurar comunicações em 11 minutos. Mas há um detalhe crucial. O X-37B só tem energia para uma operação completa. Se a Rússia agir antes de 2025, os EUA estarão vulneráveis. E fontes indicam que Putin marcou o exercício nuclear Grom 2025 para exatamente 12 de agosto de 2025. Em exatamente 437 dias, a Rússia iniciará o Grom 2025, o maior exercício nuclear de sua história. Mas analistas do Pentágono acreditam que isso pode ser um disfarce. A cobertura perfeita para ativar o projeto Zvezda e cegar os IPELs EUA, enquanto ainda parecem inocentes. 3 fatos perturbadores. O Grom 2025 inclui pela primeira vez unidades de guerra eletrônica espacial. As datas coincidem com o pico de energia solar, que pode mascarar um ataque EMP-3. Documentos internos vazados mencionam opção Cosmos como fase final. Se o X-37B falhar ou for enganado, satélites caem durante o exercício. Os EUA não conseguem distinguir realidade de simulação. Sistemas automáticos podem lançar retaliação nuclear por erro. Essa é a fria realidade. Estamos a um passo de uma guerra espacial que ninguém quer, mas todos estão preparando. Se você acha que o mundo precisa saber disso, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Em 2024, cientistas moveram o relógio do juízo final para 90 segundos da meia-noite nuclear. Mas o que ninguém revelou é que existe outro relógio, e ele está escondido no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Skyfall Clock não mede armas nucleares, mas domínio espacial. E após os eventos que revelamos, ele acaba de atingir 2358, o momento mais perigoso da história humana.
A Rússia não quer destruir satélites. Quer reescrever as regras do espaço. Controle orbital. Controle de comunicações. Globais 2 Domínio EMP. HANAS Poder para resetar economias. Hologramas de guerra. HANAS Capacidade de criar falsas invasões. Esta não é ficção. É um alerta vermelho para a humanidade. Se você assistiu até aqui, compartilhe este vídeo e inscreva-se para a cobertura do GROM 2253. Comente: Alerta espacial se acredita que o mundo precisa saber.